Você tem alguma dúvida que existe uma grande crise sendo velada nesse atual momento? O dólar em crise constante devido ao avanço de outras economias que não querem mais depender de uma moeda americana, isto visto China e Rússia. Uma grande potência mundial em uma guerra com um grande país, Rússia e Ucrânia. Instabilidade no Oriente Médio, com os novos problemas, com os impactos das ações de Israel e dos outros países. Uma crise financeira no Brasil, causada pelos impactos de toda a instabilidade mundial e da insegurança do nosso governo. Então, a soma desses fatores apontam que existe de fato uma crise muito próxima e que a gente não tem ainda uma visão clara de qual caminho que ela vai seguir. E agora, a minha pergunta para você é: o que você tem feito para se preparar para esse momento? Nesse vídeo eu não quero falar sobre as ações que você deve ter para evitar, para tratar ou para analisar qual vai ser o cenário da sua empresa mediante uma crise que pode estourar a partir de da crescente de algum desses pontos. Mas sim, eu quero falar com você de uma ação específica que, independente do cenário, toda empresa deveria acompanhar, que é o inchaço das empresas através da contratação de pessoas. Eu tenho visto isso muito no mercado. Muitas empresas, e isso já aconteceu comigo, muitas empresas acabam buscando contratar pessoas na ânsia de solucionar problemas que eles acreditam ser uma falta de capacitação do time, uma falta de pessoas dentro da empresa. E o que eu quero trazer aqui é que processos se resolve com gestão de processos, automação e documentação, e não com contratação de pessoas. Eu quero falar um pouco sobre o risco da sua empresa estar inchada e não crescendo. O que eu tenho visto muito nas empresas? Eu vejo muito empresário contratando pessoas para suprir uma necessidade que é a ausência de procedimentos e processos bem estabelecidos. Muitas empresas, com o crescimento do faturamento, acabam entendendo que podem fazer contratações de forma desenfreada, porque eles julgam que quanto mais pessoas eles tiverem na operação, mais eles têm capacidade de crescer, de entrada de novos projetos, de novos clientes, de novas unidades de negócio, indiferente. E qual que é o risco que eu tenho visto? Dois riscos muito grandes que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Primeiro, é a falta de análise de viabilidade da contratação. Eu não vejo empresas de forma clara tendo uma visão, um plano de contratação baseado no organograma de crescimento. Se você não conhece, aqui no vídeo eu já ensinei a fazer um organograma de uma visão gerencial de um organograma funcional, onde você consegue ter uma visão das atividades das pessoas dentro da sua operação. E logo em seguida, eu sugiro sempre fazer o quê? Um organograma orçado, onde você coloca o custo das pessoas nesse organograma. Por quê? Porque a partir do momento que você define a necessidade da sua empresa de pessoas e depois você avalia o custo dessas pessoas, você entende qual é o tamanho do gargalo que você teria de faturamento para absorver todas essas pessoas. Porque muitas das vezes o empresário pensa na conta de é só mais 5 mil reais de salário, é só mais 4 mil, é só mais 3 mil reais de salário, e ele não contempla todos os custos que vêm por trás disso. Estrutura interna, equipamento, passivo trabalhista, férias, 13º, benefícios, ajuda de custo, necessidade de remuneração desse colaborador para o custo interno da operação, lucro que você teria que ter em cima dessa mão de obra para que a empresa continue crescendo. Então, se você não tem um organograma claro da sua operação, entendendo de fato o quanto você precisa de pessoas dentro das funções necessárias, com uma clareza de qual que é a posição dessa pessoa, e você trazer ela para resolver um problema pontual. Exemplo, nossa, vou dar um exemplo agora. Eu estava com dificuldade de fazer algumas pautas de vídeo. E eu estava fazendo pesquisas. E eu pensei, eu precisava de alguém para fazer essas pesquisas para mim. Eu poderia muito bem pensar, tem um salário, alguém para fazer ali pesquisa de tema para mim, ele poderia me ajudar em outros pontos. Ótimo, vou contratar. Só que eu não sei qual que são as reais demandas dessa pessoa. Eu não sei quem vai passar a demanda para ela, aonde ela vai ficar alocada, o quanto que isso vai me custar no total. Eu não sei se as pessoas do meu time de marketing têm tempo suficiente para talvez me ajudar a executar nisso. No caso eu sei, porque realmente eles têm, e essa é uma demanda deles já. Então,
Eu não sei se a partir do momento que eu crescer mais o meu número de pessoas no marketing, eu vou ter que ter um gestor lá dentro para conseguir acompanhar. Então, o simples fato de eu avaliar um problema e tentar solucionar com uma nova posição, eu corro o risco de quê? De inchar o meu negócio. De tornar o meu negócio inchado e não crescente. Então, esse primeiro risco, eu achei extremamente relevante, que é o risco de não olhar para a necessidade do negócio, trazer pessoas que não estão, de fato, preparadas para, não a pessoa, mas não trazer pessoas com uma posição de fato preparada para ela chegar, plugar e operacionalizar. É muito importante que as pessoas nas empresas sejam plug and play, ele chegue na empresa, entre e ele já consiga começar a trabalhar sem a necessidade do dono, gestor, criar processos, criar uma estrutura, falar com um gestor para dar sei lá, 2, 3 meses de treinamento, ficar procurando atividades. A pessoa, quando ela chega, o papel dela tem que estar claro, para ela plugar naquele papel e conseguir trabalhar. Então, o primeiro risco que eu vejo é esse, é o risco de as empresas não terem uma estrutura bem definida de processos, uma estrutura bem definida de cargos, de pessoas, não ter uma visão clara de quanto essas pessoas vão custar e trazer profissionais inchando a operação. E aí, automaticamente, eu entro no segundo risco, que é a ausência da visão clara da lucratividade das operações. Eu sei que os meus clientes hoje estão muito mais estruturados, mas pelo conhecimento que eu tenho de causa, pela forma que eu entrei nas operações, como eu vejo as operações quando eu chego, eu sei que a maioria das empresas não tem uma visão clara da lucratividade. Não tem uma visão clara de qual a capacidade dela de gerar lucro, de reinvestir. E a contratação, ela é feita muito sobre, aumentei o faturamento, então posso trazer alguém. Eu cresci um pouco, peguei um novo contrato, eu posso trazer mais pessoas. E eu vou cada vez mais inchando o meu negócio. E o inchaço do negócio implica num risco muito grande na hora que eu quero desmobilizar a empresa. Eu não me preparando bem, eu não gero caixa. Se eu não gero caixa, automaticamente eu não tenho como fazer a rescisão dessas pessoas que eu enchi o meu negócio. Por quê? Porque eu tenho que pagar o acerto. E o acerto normalmente sai caro. Para fazer esse crescimento, eu tenho que avaliar a possibilidade de desmobilização das pessoas. E isso me preocupa muito. Eu chego em empresas que eu vejo alguns empresários que eles são extremamente conservadores, que têm medo de fazer contratação e acaba não deixando o negócio de crescer. Isso realmente acontece. Então tem alguns empresários que eles se fecham muito, tentam fazer tudo sem contratar e perdem a qualidade. Então não é isso que eu estou recomendando. Mas muitas das vezes eu entrei em operações que o empresário olhava para cada problema e falava, não, eu preciso mudar, eu vou trazer uma nova pessoa, ou vou colocar alguém aqui nessa área porque vai solucionar. Ah, eu tenho um problema de processo de produção, então vou trazer um analista de produção e eu não vou pensar em qualificar, preparar, entender o problema com o meu planejador de produção. Ah, eu tenho um problema sério aqui com minhas vendas, porque o meu gerente de vendas não faz análise ali do número de visitas, das ações comerciais, dos meus dados de venda, ele só fica em cima do time acompanhando, então eu vou trazer um analista comercial. Não é assim. Eu tenho uma operação de importação e que eu trago um volume muito grande de compras e o meu analista de comércio exterior não está dando conta de me entregar relatórios sobre a nossa necessidade de compras e questões do tipo, então eu vou trazer uma nova pessoa. Então, o empresário ele deixa de olhar para a estrutura dele como um todo, realocar as atividades, não para evitar de contratar, mas sim para contratar de forma correta. Porque às vezes você traz uma pessoa que ela não está preparada para aquela vaga, a vaga não está preparada para plugar alguém lá dentro, as atividades que você selecionou para essa pessoa são muito poucas e ela vai acabar ficando ociosa. E a gente sabe que colaborador ocioso, quando ele chega no departamento, o departamento suga ele com demandas. E não são necessariamente demandas urgentes. Então essa estratégia para contratar, ela é muito relevante. E eu vejo isso pouco nas empresas. Eu vejo muita ação imediata. Ah, precisa, contrata. Ah, eu tenho verba, contrata. Cresci, traz alguém. Está faltando alguém nesse departamento, traz. E não tem a preparação para plugar essas pessoas. Então, eu estou trazendo isso aqui porque é uma preocupação que eu tenho com esse risco dessa crise. As empresas que estão inchadas nesse momento não vão conseguir ultrapassar uma crise, por quê? Não vai ter caixa,
não vai estar bem preparada, não vai conseguir ser produtiva, não vai conseguir ser competitiva no mercado e vai acabar, no momento que começar a ter que desmobilizar, captar recurso, e quando você capta recurso no momento de crise, a Selic está batendo 13%. A taxa de juros vai estar no topo. Então você começa a ter que... Olha o ciclo vicioso que você traz. Você não organiza sua empresa em processos. Decide contratar de acordo com a sua visão de problemas nas áreas, uma visão turva, uma visão muito afunilada, e contrata sem planejamento. Quando você contrata sem planejamento, você acaba inchando o seu negócio. Um negócio inchado, em algum momento, vai deixar de ser competitivo e automaticamente você começa a ter que desmobilizar. Quando você tem que desmobilizar, se você estava inchado, você não tinha lucratividade. Se você não tinha lucratividade, na hora de desmobilizar, você não tem capital. Se você não tem capital, você vai recorrer a capital de terceiros. Na hora que você recorre a capital de terceiros, porque surgiu uma crise, porque você deixou de ser competitivo, você aumenta o seu custo da operação. E não só o custo da operação por causa dos juros, mas também a necessidade de lucro para você pagar essa amortização. Então o que acontece? Você acaba nesse momento caindo nesse ciclo vicioso e que, infelizmente, é quando as empresas começam a patinar, entrar no buraco, algumas vão à falência, outras passam anos tentando recuperar e algumas não recuperam, acabam patinando ano após ano e passando a utilizar de estratégias não ortodoxas para retomar o projeto. Então, o que eu quero trazer para vocês é que nesse momento atual, é extremamente importante você estar avaliando o seu negócio, evitando que ele esteja inchado. No futuro, quando você estiver num momento mais tranquilo, com menos risco, você também deve manter essa análise, porque é uma análise estratégica, mas agora ela é essencial. É o momento de você olhar para o seu negócio e entender se de fato você está inchado, se você tem como, não necessariamente reduzir custo de pessoas, mas aproveitar melhor, deixar de contratar para que você possa ter uma produtividade maior. O recado de hoje é esse. Eu queria trazer esse vídeo de forma mais resumida, só para poder compartilhar isso com vocês, porque eu estou vendo isso nas operações e esse é um risco enorme no momento atual. Então, olhe para o seu negócio, toma cuidado, veja se sua empresa está inchada, analise o seu organograma, tenha uma visão clara, tenha um organograma orçado, da sua operação. Se você não tiver, faz imediatamente. Seja sozinho, seja com a consultoria, seja com a sua contabilidade, mas faça. Entenda os riscos do seu negócio. Se a gente puder ajudar, a gente está à disposição, pode chamar a gente no Instagram, no WhatsApp, que a gente pode te ajudar a criar essa análise no seu modelo atual de negócio. Mas não se apegue a isso. Simplesmente faça da forma que você puder nesse momento, para que você esteja preparado para os próximos capítulos dessa nossa economia mundial. Eu agradeço você que ficou até aqui, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e deixar o like, e segue a gente em todas as redes sociais. Carlos Pires Consultor, Resultado em Foco. Muito obrigado e até o próximo vídeo.